Olá, meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou relatar um pouquinho pra vocês como foi o meu parto pelo SUS. Pra quem não sabe, eu tenho gêmeos, o Caio e o Davi. E a princípio, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu tinha acabado de fazer o meu plano de saúde. Mas como muitos sabem, os planos de saúde sempre têm aquela carência, né? Então, devido ao tempo que eu tinha feito o plano de saúde, não ia dar para eu fazer o parto através do meu plano de saúde, no particular. Então eu tive que optar pelo SUS. Mesmo assim, não sabendo que eu não ia poder fazer o parto pelo convênio, eu optei por tentar fazer o pré-natal com o convênio, que isso dava para ser feito. Porém, eu não encontrei nenhum médico que eu gostasse pelo plano, né, de saúde, pelo convênio. Todos que eu fui, acho que eu fui em uns 3, assim. Não foi tantos, assim, mas foi uns 3. Eu não gostei de nenhum deles, né? Então eu optei e falei assim, não, vou tentar através do SUS. O SUS funciona assim. Você vai até o posto de saúde mais próximo da sua casa, que é o que atende a sua região, né? Cada região tem o seu posto. E aí eu fui até lá. E surpreendentemente, eu encontrei a melhor médica que eu poderia ter para fazer esse meu pré-natal. E eu, nossa, falei, meu Deus, por que eu não vim aqui antes? Né? Porque já tinha feito tudo desde o princípio com ela. E ela foi um amor, ela super dedicada, fazia perguntas muito boas, que eu fiquei pensando, nossa, nenhum outro médico fez essa pergunta e tal. Então eu gostei muito, gostei bastante mesmo. E ela até me informou que eu não sabia que a minha gravidez era de risco. Por quê? Não é que eu tive nada, nenhum tipo de problema com a minha saúde. É porque gravidez de gêmeos, gravidez gemelar, é considerada uma gravidez de risco. E isso eu não sabia. Eu fiquei sabendo isso através da médica do posto de saúde. E nenhum outro médico tinha me dito isso. Então eu falei, nossa, eu não sabia, fiquei até assustada. Eu falei, por quê? Eu fiquei super assustada. Aí ela disse, não, porque gemelar é considerada uma gravidez de risco. E por este motivo, o meu parto foi cesárea. Como muitos também já sabem, principalmente as mulheres aí, sabem que geralmente o SUS não faz parto cesárea. Geralmente eles fazem o normal. É menos custo, né, e tudo mais. Aquela história que todo mundo já sabe em relação à saúde pública. Então, eu comecei a me consultar com essa médica do posto. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter as consultas feitas pelos médicos do hospital que eu teria o parto. E aí, o médico do hospital, né, estadual aqui que eu fui de São Paulo, ele me examinou e tal, quando eu já estava com 37 semanas, se eu não me engano. E ele disse assim, que se durante algumas semanas a bolsa não estourasse, ele já ia deixar agendado lá no hospital a minha cesárea. Então ele já deixou marcado lá da última vez que eu fui ao médico, que seria no dia 3 de novembro de 2015. E aí ele deixou lá agendado e falou, ó, se nada acontecer, se a bolsa não estourar, se você não se sentir mal, se você não sentir nada de diferente, no dia 3 você volta aqui às 7 horas da manhã que a gente vai fazer a sua cesárea. Bom, nada aconteceu. Não, meu bolso não estourou, não senti nada diferente, tudo normal. Então eu fui até lá no dia 3, às 7 horas da manhã. Eu fiquei em jejum, conforme a orientação médica. A partir da meia-noite eu não comi mais nada, não bebi mais nada, porque não podia, nem água, nem nada. E eu cheguei lá às 7 da manhã. Chegando lá às 7 horas da manhã, eu fui atendida e aí eles me colocaram na salinha para internação, né? Que eles deixam lá preparado um pré-internação, né? Pra cesárea. E aí eu fiquei nesse quartinho lá com a minha mãe foi junto comigo. E eu fiquei lá das 7 até as 4 horas, que foi a hora que me levaram pra sala de cirurgia. Sem comer nada, sem beber absolutamente nada, desde a meia-noite do dia anterior. Desde a meia-noite, desculpa, do dia anterior. Então imagina, eu tava morrendo de fome, morrendo de sede, não podia beber nem água.
Então, assim, demorou pra caramba. E nesse período, a médica, uma outra médica, como você sabe, assim, no hospital, cada hora é um médico que te examina, né? Felizmente é assim, eu preferi que fosse sempre o mesmo, né? Que eu já saberia tudo que tá acontecendo, mas não é. Então, o médico que tinha marcado a minha cirurgia, eu nem tinha visto ele no dia que eu cheguei lá às 7 horas da manhã. Foi uma outra médica que me examinou e pediu pra mim fazer um raio-x. Acho, não sei, acho que ela tava na dúvida que eu tava grávida realmente de gêmeos. Mas estava lá agendado, não tinha como ela não fazer a cirurgia. Mas enfim, eu fui lá, fiz o raio-x e pra mostrar pra ela, como é, não sei se ela queria ver como é que tava os bebês e tal, como é que eles estavam posicionados na minha barriga, enfim, não sei o que ela quis com esse raio-x. Ela não me explicou pra quê, eu também nem me toquei em perguntar. Mas enfim, eu fiz e tal, e fiquei lá esperando. Aí eu fui pra sala de cirurgia umas 4 horas da tarde, umas 4h20, 4 por aí. E eu fui pra sala de cirurgia. E assim, eu nunca tinha entrado numa sala de cirurgia na minha vida. Nunca quebrei nem um dedinho do pé sequer, nunca enfaixei meu braço, nunca, por nada. E a primeira vez que eu entrei na sala de cirurgia, eu ia fazer uma cesárea, tipo, abrir a minha barriga. Então assim, tava muito ansiosa, tava com muito receio, com muita ansiedade. Nem eu sei mais, ainda não sei explicar o sentimento que eu tava naquele momento. Aí eu cheguei na sala de cirurgia, e aí quem me recepcionou lá foi o anestesista, que inclusive, perfeito. O anestesista eu acho que é o melhor que pode existir, assim, porque ele foi super simpático, simpatia, que ele foi super simpático comigo. Me acalmou, conversou comigo, perguntou se era minha primeira cirurgia, meus primeiros filhos, eu disse que sim. E aí chegando lá, você fica assim, né, com os braços abertos, parecendo que você está na cruz, porque de um lado eles ficam monitorando a sua pressão e na outra você fica recebendo medicamento e monitorando o seu batimento cardíaco também no dedo. Então você fica com o braço aberto assim, aquele pano na sua frente para você não ver, óbvio, a cirurgia. Mas antes disso ele te dá anestesia, né? Então o anestesista falou, ó, você vai sentar, vai se curvar um pouco, ficar com um pouco a cabeça baixa e eu vou te dar anestesia, que é a RAC. Que é a anestesia que você não sente nada da barriga pra baixo. Ah, tudo bem. Aí eu sentei e tal, eu senti, lógico, uma picadinha, mas nada absurdo que falavam antigamente, que nossa, que é uma dor insuportável, que você não pode nem levantar a cabeça, que dá dor de cabeça, que não sei o quê. Enfim, ele me deu a hack, pediu pra eu deitar novamente, aí sim eu fiquei nessa posição de cruz. Né? E aí, beleza. Aí ele falou assim, você tá começando a sentir sua perna formigar, esquentar? Eu falei, sim, essa sensação que você tem, começa a esquentar e formigar, é inexplicável. Enfim, quem já teve que sabe como é que é a sensação, que não dá pra explicar. Depois aí chegou as médicas, elas se apresentaram, no caso foram 2 médicas, porque como eram 2, uma pegou um e a outra tirou o outro. E aí minha mãe entrou e ficou sentada assim atrás de mim. Ela não quis ver, o anestesista até falou, se a senhora quiser, a senhora pode ver, só que a senhora se encosta na parede para não atrapalhar, mas a senhora pode ficar ali vendo. Ela, não quer, não quis, ela não quis ver. Você não sente nada, de repente ela já vi a médica trazendo o Caio. E aí eu vi ele e tal, e aí minutos depois veio o Davi. Meu colchão. Aí depois veio o Davi. E é inexplicável, assim, é muito legal. É muito legal. É que eu não sei dizer, os sentimentos, assim, que você tem na hora e nem depois, assim, sabe? É inexplicável. Aí minha mãe tirou foto e tal. Eu vou ver se eu consigo pôr um pouco a foto que ela tirou aqui, que a minha mãe não é boa de foto, né? Mas ela tentou tirar. Eu prometo que depois eu vou pôr um vídeo de uma retrospectiva que eu fiz deles do primeiro aninho. E aí vocês veem eles desde pequenininho até agora, né? Já que eu não mostrei eles aqui em nenhum outro vídeo. E aí um outro vídeo eu filmo eles agora como eles estão, enfim. Se vocês quiserem também me seguir no Snapchat, eu vou deixar aqui onde vocês me encontram, o nome que vocês me encontram lá no Snap. Eu gravo bastante eles lá, então dá pra vocês darem uma olhadinha neles. Então,
Assim que eles trouxeram, tá, a mamãe tirou foto, aí elas levaram pra limpar, aspirar, medir, pesar, enfim. E aí elas começaram o processo, né, de dar ponto na minha barriga, e esse processo de pra vocês como demorou. Meu Deus, parece que foi uma eternidade. Porque assim, você não sente dor, mas você sente mexer, elas mexerem. Isso me dá uma agonia, me deu uma agonia tão grande, que parecia que não ia acabar nunca aqueles pontos. Parece que elas estavam me dando 300 pontos na barriga, porque demorou muito, muito. Mas enfim, assim que elas terminaram, que eu ia sair da sala de cirurgia, as médicas e enfermeiras colocaram o Davi de um lado, o Caio de um lado e o Davi do outro. E elas já colocaram os dois deitados assim perto dos meus seios, pra eles já ir tentando sugar, né? E assim eu fui para uma sala que é para recuperação da anestesia. A cirurgia foi umas 4h30, 4h35 por aí, acho que eu acabei saindo da sala de cirurgia umas 5 horas, mais ou menos. E saindo de lá, eu fui para essa sala de recuperação de anestesia. E lá eu fiquei com os dois cada um de um lado, ó, não tem como. Eu subi para o quarto, já era 10 da noite. Então 6, 7, 8, 9, 10, 5 horas. Então imagina, eu tava quase 24 horas sem comer nada, absolutamente nada, nem beber água, nem nada, não podia. Então, assim, eu fiquei um tempão lá, acho que até cochilei nessa sala de recuperação, acho que até cochilei, de tanto que demorou. E os dois, lá, teve até horas que às vezes eles estavam caindo, meio assim, tava meio desconfortável, eu não conseguia nem me mexer, porque tava cada um em cima de um braço meu. E eu mal conseguia me mexer, as pernas já me mexiam por causa da anestesia. Então foi bem complicado. Claro que tinha enfermeiras lá, se eu quisesse podia chamar, mas acho que não teve necessidade, mas tava bem desconfortável. Aí subindo pro quarto, uma enfermeira sempre fica com você. E aí eles subiram, do mesmo jeito que tava, eu subi pro quarto com essa enfermeira, e uma enfermeira fofa, acho que eu tive muito, não sei se foi muita sorte, ou se realmente aquele hospital tem médicos e enfermeiros maravilhosos. Porque só médico bom, enfermeira sensacionais, assim, sempre educados, atenciosos, perguntando se eu tava bem. Eu subindo pro quarto, essa enfermeira me explicou, ó, vou tirar eles agora de você, vou pôr ali na caminha, que eu esqueci o nome, gente. Meu Deus, esqueci o nome. Ela falou que ia pôr eles lá, né, pra que eu pudesse me levantar, tomar um banho e depois jantar. Eu falei, jantar? Ah, jantar. Enfim, aí ela colocou eles lá e me ajudou a levantar e tal. O que antes eu sabia sobre a hack, anestesia. Você não pode nem levantar a cabeça. Que nossa, não sei o que, não sei o que lá. No mesmo dia, levantei, ela só me ajudou pra me tomar banho, porque mesmo assim, você consegue levantar e tudo mais, não dói nem nada, porque eu não senti dor nenhuma. Nem no ponto, nada, não senti. Juro pra você, eu não senti. Mesmo que eu não tenha sentido nada, na verdade, eu precisava de uma ajuda, né? Já tinha me recuperado, já conseguia movimentar minhas pernas, mas eu ainda estava fraca, né? Não estava sem comer, tinha perdido muito sangue devido a cesárea, perde muito sangue, então eu precisava de uma ajuda. Então ela me ajudou a tomar banho e tal, eu me vesti, aí ela me sentou na maca, levantou a maca para poder jantar, eu jantei, aí ela ficou cuidando deles, bem tranquila, ela ficou lá cuidando deles enquanto eu jantava e tal. E nisso minha mãe já estava no quarto também, que ela pôde entrar, eu entrei, ela falou, daqui uns 2, 3 minutinhos a senhora pode entrar também. Aí minha mãe entrou, ficou lá comigo e com eles. E até a minha alta, os dois, o Caio e o Davi, não saíram do meu lado em momento nenhum. Lá no hospital, que é o Hospital da Vila Alpina, aqui em São Paulo, que é onde eu tive eles, todos os bebês ficam no quarto junto com a mãe, não tem um berçário. Então ali ele tá sempre do meu lado, se eles estavam chorando com fome, eu mesma pegava, dava de mamar, dormia, colocava lá, eu mesma trocava, eu mesma dava banho. Então assim, tudo que foi feito com eles
banho, comida, trocar, fralda, tudo foi eu que fiz. Claro que ela sempre ensinou a primeira vez, porque ela sempre ensina, isso é de praxe, ela sempre ensina. Mas sempre foi eu que fiz. Elas não precisavam levar do meu quarto para poder dar banho, para poder fazer qualquer outro tipo de coisa. Para fazer exame, a enfermeira vinha até o quarto fazer o exame dentro do quarto, levava a balança para pesar, tudo. Elas que traziam as coisas até o quarto. Eles não saíam com eles do quarto no momento nenhum. Nenhum. Eu achei isso muito legal mesmo. Então, assim, pra quem tem receio de ter filho pelo SUS, eu falo que não precisa ter. Eu mesmo tinha, né? Mas depois da minha experiência, eu pude dizer que, foi muito bom. Eu não senti dor nenhuma, tudo que eu precisei elas me davam, remédio, foi tudo certinho, tudo regrado. Às vezes eu tava dormindo, elas me acordavam, eu falava, eu dormia, já tava me acordando. Mas assim, era pro meu bem, era pro bem deles, enfim. Sempre que elas vinham examinar eles, eu tava dormindo, elas me acordavam pra eu ver elas examinando eles. Então, assim, eu achei isso um atendimento espetacular, de verdade. Então, assim, pra vocês que vivem ouvindo o povo falar, ai, que cesárea dói, que parto normal é melhor, que cesárea é melhor, que isso, que aquilo. eu falo assim pra você, faz aquilo que você quer fazer. Que faça aquilo que é o seu desejo, é o seu momento, com o seu filho, ou seus filhos, se for gêmeos também, entre gêmeos, não sei. Mas faz aquilo que você quer fazer. Não fica dando ouvidos ao que os outros dizem. Você pode até querer ver uma opinião de uma outra pessoa, até porque você está assistindo a este vídeo, provavelmente é porque você quer ouvir uma opinião de alguém, um relato de como foi o parto, assim como eu assisti diversos vídeos falando de parto e tudo mais. Eu sei que é um momento muito delicado, que você quer saber como é que vai ser, mas cada caso é um caso. Não tem como você ver o relato de uma mãe dizendo como é que foi o parto dela e o seu ser exatamente igual. Não tem como. Até porque eu vi um vídeo esses dias de uma menina dizendo que foi pelo SUS, que ninguém ficou com ela na sala de cirurgia. E no meu caso, não. Eles perguntaram sempre, quem vai ficar com você? Quem vai ficar com você? Quem vai assistir o parto? Então minha mãe pôde assistir o parto normal. Então assim, não teve problema nenhum em relação a isso. Já essa menina que viu o vídeo, ela teve problema referente a isso. O marido dela não pôde assistir o parto do filho. Eu achei isso super chato. Mas agora também é direito, parece, enfim. Mas assim, pra você ver como cada caso é um caso, né? Cada posto tem um médico diferente, cada hospital tem um médico diferente. Mas eu posso dizer que a minha experiência em relação à cesárea e o parto pelo SUS foi divino. Não tenho nada a reclamar, de verdade. Uma enfermeira, só que eu não gostei dela, mas isso é porque tem sempre essa rotatividade de funcionários no hospital. É só uma menina lá que eu não gostava muito dela, que ela pegava eles de um jeito, parece que ela tava brincando com uma boneca. E aí eu não gostei muito dela. Graças a Deus ela foi só no meu quarto umas 2 vezes. Enfim. E aí eu tive alta. Eu tive alta em acho que 5 dias. 4, 5 dias. Só que eu não pude sair porque eles não tiveram alta. Porque eu tive pouco leite. E tem uma medição que eles fazem através do sangue e tava dando um negócio baixo. Eu esqueci o nome. Tô muito esquecida. Mas enfim, eu esqueci o nome, mas estava dando baixo, tinha que aumentar esse valor. Ele só aumentava com a alimentação, que era o leite, eles precisavam comer. Teve até um caso que eu tirei o leite e elas tentaram, então o Davi estava mamando e depois que ele mamou, elas ainda deram esse pouco de leite que ele tinha tirado. E o que aconteceu? Ele sufocou. Ele sufocou, estava ficando roxo. A sorte que nessa hora a enfermeira estava acabando de colocar o termômetro para medir a temperatura dele. E aí foi aí que ele começou a ficar roxinho. E ela logo pegou ele, saiu da sala, levou para aspirar. E aí ficou tudo bem. Foi um mega susto na hora, mas ficou tudo bem. E aí por isso eu não dei mais esse complemento para eles. Eu tentei aumentar essa dosagem que eles precisavam para poder ter alta.
Eu tentei com a amamentação mesmo e eu consegui. Acho que a gente ficou no máximo uma semana lá no hospital, fomos embora pra casa. E ao contrário do que diziam também sobre a anestesia, vou voltar nesse assunto da anestesia, de que você não pode levantar, que você não pode andar, que não sei o quê. Lá as enfermeiras falavam pra mim, Carol, você tem que sair um pouquinho do quarto, dar uma andada ali lá fora, que a gente não viu você andando lá ainda. Você precisa andar, a gente precisa ver que você tá bem, senão você não vai ter alta. E foi isso que eu fiz. Às vezes eu pegava o Caio, ou então o Davi, saía do quarto e andava por lá, pra cá, dar uma volta, porque não sentia nada, não tava sentindo nada, então não tinha motivos pra ficar deitada. Eu realmente dentro do quarto nem ficava deitada, ficava em pé a maioria das vezes. Ou, porque não tinha dor nenhuma, então eu andava bastante lá. Então eu quero dizer pra você, quer ouvir a opinião de outra pessoa? Pode ouvir, mas não leva isso pra você, pra sua vida, porque não vai ser igual, tá? Não vai ser igual mesmo. Então, se você quiser ter parto normal, tenha parto normal. Se você quiser ter parto humanizado, tenha parto humanizado, natural, cesárea, enfim. É o seu parto, é o seu corpo, você faz aquilo que você quiser, tá? A não ser que alguma coisa te impeça de ter aquilo que você queira, que seja para o seu bem ou o bem do seu bebê, que você tem que fazer uma coisa que você não queira, faça. Tenho certeza que você vai fazer. Você é mãe, você sente aquilo que você deve fazer aquilo que é o melhor pra você e pro seu filho. Então é isso, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e eu não tenha esquecido de dizer nada. Qualquer coisa vocês deixem aqui no comentário, qualquer pergunta, enfim. Deixe o seu like, se inscreve no canal e nos próximos vídeos eu vou mostrar eles pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!